Bem-vindo a todos e hoje no episódio vamos explorar a conexão entre psicologia e RPG. Discutiremos como a terapia se beneficia das narrativas e dos personagens do jogo, ajudando as pessoas a encontrarem suas vozes e identidade. Prepare-se para descobrir como o RPG pode ser uma poderosa ferramenta de autoconhecimento e expressão pessoal. Senta o dedo no curtir, compartilha e segue a gente em RPG Brasil no Instagram, não esquece, e RPG Brasil canal no YouTube. Se vocês já viram a palestra de uma psicóloga dentro do evento da RPG Com, provavelmente você já viu esse rostinho lindo. E ela tá parceira da gente, eu acho que em todos os eventos que nós fizemos, e sempre trazendo esse tema em que o RPG ele pode ser muito mais do que só um jogo. Na verdade, não é só ser muito mais, ser também mais que um jogo, uma forma de comunicação, uma forma de integração, mas melhor do que eu é ela falar. Minha querida Kelly, eu falei alguma coisa errada, deixei alguma coisa de fora? Teve uma coisinha só que eu não consegui participar da RPG Com esse ano, mas assim, eu fico muito feliz que vocês me considerem parceiro. Eu fiquei feliz das edições que eu participei. Espero numa próxima conseguir ainda trazer mais coisa relacionando psicologia e RPG. Tem o nosso podcast, que é essa extensão, né, do evento, para a gente trazer temas em que foram falados dentro da plataforma. E quem quiser assistir, segue lá no YouTube, tá tudo registrado lá. Você vai pegar todas as palestras, só jogar RPG Brasil dentro do canal, né? RPG Brasil, e joga Kelly, ou Psicologia, ou RPG e Psicologia, que você vai encontrar as palestras dela. É muito interessante, né? Eu trouxe aqui professores para falar sobre educação e o RPG, trouxe professores que trazem o RPG para dentro de sala de aula. A gente trouxe uma empresa de recrutamento e seleção de pessoal, a Jornada Quest, que usa o RPG para seleção de personagem. Então, você é bem nova, quer dizer, bem nova, né? Eu pagando aqui, dando carteirada. É porque eu que sou mais velho, então eu venho de uma época que o RPG era muito menosprezado, era jogo de criança, Sim. Era jogo de nerd e tal, e a gente vê antes hoje... que nerd fosse uma coisa legal, né? Exatamente, antes dele ser pop, ser cult. Então a gente passou vários problemas, até a questão do Satanic Panic, que era tudo errado, tudo pecado, que era para matar pessoas. Então, e ver você, sabe, levando para... como forma de crescimento, isso é fantástico. Para qualquer um que resistiu no RPG até hoje, sabe? Isso é uma grande medalha, uma grande certificação de que, cara, então valeu a pena a gente ser tão escrotizado. Porque hoje a gente criou, ou não só, a gente, quando eu digo cenário todo, não só a galera da minha idade, porque tem muita gente babaca da minha idade, de verdade, mas essa galera mais nova que veio por brigar por espaço, que veio falar que tem que ser ouvido, que o jogo certo é o jogo que todo mundo se diverte. Isso foi muito legal. Agora eu vou parar de falar óbvio, né? Que vocês não estão aqui para me ouvir falar. Vocês estão aqui para ouvir falar a nossa convidada. Posso começar com uma perguntinha? À vontade. Elfo ou anão? Elfo. Eu tenho que parar de trazer convidados que escolhem elfo, gente. Sou eu mesmo. O que tá acontecendo agora com vocês? Eu lembrei das perguntas que você fez. Algumas foram escolhas certas, outras nem tanto. Eu tenho que fazer essa pergunta antes para as pessoas me responderem. E aí, dependendo da resposta, vão ou não vão aparecer. Tô brincando. Não, tá certíssima. Mas por que elfo? Vamos lá, vamos aprofundar. Olha, agora você me pegou exatamente, viu? Mas eu não sei. Eu acho que por conta da graça que é pintada em vários mundos, por assim dizer, que contém elfos, e aquela sensação meio etérea
Eu não sei, é uma das raças de jogo que eu gosto bastante. E a outra pergunta, óbvio que todo mundo já espera, se descrever em uma frase curta quem é a Kelly Marise. Marise mesmo, né? Ou eu errei? É Marise mesmo. Sim. Eu sempre erro o nome de convidado, tá todo mundo acostumado, mas acertei dessa vez, seus porra. Quem é a Kelly Marise em uma frase curta e o que é o RPG pra você? Tá. Eu sou uma pessoa que definitivamente ama histórias, em vários formatos, por assim dizer. E RPG, eu acho que é um ambiente de expressão. Vou colocar nesses termos. Maravilhoso, perfeito. Perfeito. Eu acho que nunca tive essa resposta. É onde eu me sinto livre, um joguinho de criar hominhos, continuar o faz de conta da infância. A gente já tive várias respostas, né? Continuar o faz de conta da infância, para mim, acho que descreve bastante o que é para mim, né? Mas muito legal. Então, aproveitando isso, né, essa questão, o que você falou, o que foi que te levou a escolher a psicologia? O que foi que te levou a trabalhar? Eu até vou meter uma outra pergunta no meio. O porquê da psicologia e por que trabalhar com minoria? Tá. Eu acho que vai ser meio engraçado, porque é uma história muito comum em psicólogos, tipo, meus amigos sempre me buscavam para conselho, as pessoas sempre diziam que eu era boa ouvinte, tudo isso, que eu ligava para as pessoas. Querendo ou não, eu vejo, pelo menos na minha bolha de colegas de profissão, que isso levou muitos para psicologia, né? O desejo de ajudar as pessoas. Mas aí você chega na profissão e você descobre que não é bem assim, você não dá conselho, você não diz o que fazer, e você vai ter que dar uma controlada ali na síndrome de Salvador um pouco também. Mas o meu percurso foi muito parecido com isso, sabe? Diferente de algumas pessoas que no ensino médio vem toda aquela pressão de precisar decidir, porque agora eu vou entrar na vida adulta e eu tenho que definir o que eu vou fazer pra minha vida. Eu acho que eu já tinha isso definido, até porque eu já fazia terapia naquela época. E eu percebi que aquilo que a minha psicóloga fazia comigo e aquele momento que a gente passava junto fazia muito sentido pra mim. E eu gostaria de trabalhar com aquilo também. Então as coisas, elas só foram se encaixando mesmo. Entendi. Uma coisa que tá quanto à parte de minoria, né? Que você perguntou também e só fui deixando. Tá, eu acho que vem muito de uma identificação também, tipo... vamos lá, histórias que ninguém pediu, mas acho que é interessante para as pessoas me conhecerem, você também, querendo ou não. Mas lá por volta de 2013, eu fui tirada do armário contra a minha vontade, sem que eu estivesse pronta até para me aceitar enquanto mulher bissexual. E, assim, como não tendo mais nenhuma escolha, eu fui abraçando isso aos pouquinhos. Foi um processo, assim, demorado, foi complexo também. Mas na faculdade era algo que eu já aceitava, as pessoas já sabiam, mas ainda assim eu não via muitas pessoas como eu. E eu não via a psicologia falando de pessoas como eu. E isso me causou algum estranhamento, porque, assim, preconceito existe, todo mundo já sabe disso, discriminação existe, todo mundo já sabe disso. Impacta a saúde mental das pessoas, porque como não vai impactar, mas por que as pessoas não estão falando disso? E aí, assim, na graduação, infelizmente, o debate foi muito pequeno em comparação ao que deveria ser ou que poderia ser. Claro que a faculdade não vai dar conta de abordar tudo que tem para abordar também. Mas eu vi a necessidade de me voltar para isso, até por uma questão de identificação mesmo. E aí eu comecei a me aprofundar, e aí eu vi que existiam, não abordagens da psicologia, mas conjuntos de prática especificamente voltados para isso, para a diversidade sexual e de gênero. E eu simplesmente busquei estudar, busquei adentrar esses espaços. No final, acabou sendo o público que eu mais atendo.
Entendi. Tem uma amiga minha, eu não vou citar o nome dela, porque ela é também do meio do RPG, e a gente numa discussão, justamente numa roda de discussão, a gente estava falando com uma autora trans, uma mulher trans, e ela se identificou como bissexual, e ela trouxe uma informação que eu achei, de fato, bem interessante e triste, que quem se identifica como bissexual ou a bissexualidade, ela é invisibilizada mesmo dentro do movimento de busca do individual, né? E eu não consegui, não sabia o porquê. E a gente conversando depois, ela fala porque as minhas amigas lésbicas, as minhas amigas homossexuais, e elas acham que tá errado, que eu sou lésbica também, e eu não posso ter um relacionamento heteroafetivo. Né? Enquanto os héteros, as amigas héteras também acham que é só uma palhaçada, que isso vai acabar. Né? E tu fica naquela ambiguidade ali. Eu acredito que é um esforço, eu não vou aqui medir mesmo eu numa situação de como é que se diz? De privilégio, né? Quanto homem hétero e pardo, eu acho que é bem interessante. Você sentiu isso também? Essa questão da invisibilidade do próprio movimento LGBTQIAPN+? Eu vejo isso em muitos relatos que já chegaram em mim de amigos ou de pacientes também. Mas eu sinto que eu dei muita sorte por isso não ter exatamente acontecido comigo. Mas as pessoas, elas sempre têm um questionamento de que não, então isso não é algo fixo. Tipo, você tem certeza? Como é que você sabe? Você já experimentou os dois ou mais de um, por assim dizer? Então parece que as pessoas, elas sempre querem colocar em xeque a sua identidade quando ela não... a sua orientação sexual, né? Quando ela não é exclusiva a um gênero também. Acho que é mais ou menos isso. Que foi mais ou menos isso que ela falou, sabe? Eu achei bem estranho, né? Você, dentro do movimento em que busca essa identidade ou a individualidade, a aceitação, né? Você ter feito isso. Aproveitando essa descrição que a gente fez, eu esqueci, e deve estar todo mundo assim, ô gordo, eu sei quem é você, porque eu tô aqui todas as vezes, e eu sei quem é você, mas eu não sei quem é a Kelly. Então eu vou fazer minha autodescrição, e depois você faz a sua, por favor, e desculpa por ter demorado tanto. Tá? Empolgação. Eu sou Leandro Lisboa, sou um homem pardo, uso óculos de aro preto, barba e cabelos grisalho, cabelo não tanto, mas a barba bem grisalha. Sou gordo, como eu disse, pardo, e eu uso uma camisa cinza com algo escrito do tipo Rio de Janeiro, Soul Life, e o ano de fundação que eu acredito ser da marca da camisa, que é 1987. Kelly, pode fazer a sua. Vamos lá. Eu sou a Kelly, eu sou uma mulher branca de 25 anos. Eu tenho cabelo castanho escuro, quase ali no preto, na altura dos ombros, ele é meio ondulado. Eu também uso óculos, ele também é de aro preto. Na verdade, eu acho que a maior parte do que eu tô usando é preto, também tô com uma blusa preta meio rendada. Eu tô usando um fone gamer branco e lilás, a cadeira também é uma cadeira gamer branca e lilás. E assim, no fundo do meu cenário tem parte de uma estante cheia de livros e objetos de RPG também, enfim, várias coisas que fazem parte do meu mundo. Obrigado. E desculpa, pessoal, por ter esquecido. Vocês sabem, né? O negócio não é bem linear aqui, mas a gente vai chegar aonde todo mundo quer, onde todo mundo... A gente vai chegar a comentar sobre tudo, tá? Agora deixa eu perguntar, e de que forma o RPG pode ajudar ou até entender melhor as experiências e o comportamento da gente? E se tu puder dar um exemplo de como é feito isso... Antes disso, deixa eu perguntar, é o quê? Consultório, divã? Como é que eu posso falar sobre o momento você e paciente? Ou é paciente ou não é?
A gente gosta de falar muito do encontro. Ou da sessão. Uhum. Eu sei que, tipo, aquela imagem tradicional do psicólogo vai muito... Freud, psicanálise, a questão do divã e tal. Confesso que uma das minhas expectativas lá no início era estar numa sala com um divã também, mas não só tendo online, vamos lidar com a cadeira gamer, é o que a gente tem. Mas assim, a gente fala de encontro, ou de sessão, ou do atendimento, e existe um debate muito de, paciente ou cliente, porque a pessoa tá pagando, o paciente vai para um lado muito de passividade, eu fico alternando entre os dois, sinceramente. Tá, beleza. Então posso falar paciente, encontro, que eu achei bonitinho encontro. Então, Sim. é isso. Como é que esse encontro pode ajudar a entender, né, essas experiências e o comportamento das pessoas? Então, eu fiquei até pensando como eu responderia isso também, porque a minha maior referência que eu tenho pra saber o quanto o RPG me ajudou a entender experiências e comportamentos sou eu mesma, querendo ou não. E eu acho que, assim, são vários os lados que a gente pode ir. Por exemplo, eu acho que todos nós vamos ter uma história de vida, assim como os nossos personagens, eles vão ter um background. Muitas vezes isso vai explicar por que a pessoa está agindo de uma determinada forma, porque talvez ela já tenha agido no passado, talvez ela já tenha tido contato com alguma situação traumática. Eu gosto de pensar que todo comportamento, ele vai ter uma razão de ser, ele vai ter uma função, ou pelo menos já teve uma função. Talvez hoje já não esteja entendendo. E no RPG eu gosto de ver personagens bem construídos, que não agem simplesmente porque sim, mas, poxa, ele passou pelas experiências dele, ele viveu em meio a um determinado contexto. É diferente, que nem você falou, criar um elfo, criar um anão também. Tudo aquilo que cerca a pessoa, a identidade da pessoa, os vários atravessamentos que isso vai ter na história e, querendo ou não, na forma como a pessoa age. Então, assim, da mesma forma que os meus personagens, eles são atravessados pelas experiências, eu também sou. E também sou atravessada pelo fato de ser uma mulher. E também sou atravessada pelo fato de ser branca. E tudo isso, né? Eu acho que quando a gente joga RPG, ou quando a gente tem contato com RPG, a gente também consegue ter contato com muitos contextos ou situações que talvez a gente não conseguisse em outro ambiente. Então a gente pode ampliar perspectivas ou ver além do que geralmente se apresenta, sabe? A gente pode entender que nem todo mundo vai agir igual, mas que isso também vem de algum lugar. Sim. Então, voltar um pouco sobre minoria, que eu não queria deixar o tema para lá. Consegue, pelo menos assim, elencar a gente? Na verdade, a gente teve outros bate-papos aqui, a mesa segura foi uma mesa que eu trouxe uma mulher cis, uma mulher trans, um homossexual. E aí, a gente falou sobre muito essa necessidade de ter, né, a mesa segura e tudo mais. Agora, vendo do seu lado profissional, né, como isso... Como você pode, na verdade, elencar quais são as dificuldades de se trabalhar com minorias sociais? Eu acho que eu vou aproveitar que a gente tá linkando tudo isso com RPG e meio que te fazer imaginar a resposta pra essa pergunta, pelo menos da minha parte, tá? Mas assim, imagina que você tá jogando numa campanha e dentro dessa campanha você tem as suas missões, você tem a linha que você tá seguindo. Isso significa necessariamente que você, o seu personagem ali, ainda, sei lá, nível 1, nível 5, vai mudar o mundo inteiro? Não. Então, eu acho que a principal dificuldade é que, assim, a terapia, ela pode ser muito útil. Pra pessoa se ouvir, principalmente, acho que a gente ainda vai entrar nesse ponto, pra dar algum amparo em alguém em situação de sofrimento também. Mas ela não muda o mundo por si só. Ela não vai mudar o ambiente que aquela pessoa está inserida. Se a família não aceita, a família muito provavelmente não vai continuar aceitando. Vai continuar não aceitando, sabe? Sim. Então, assim,
ali dentro a gente pode trabalhar muita coisa, mas na medida em que a gente se restringe ao individual, a gente também não vai resolver nada, ninguém se cura no mesmo ambiente adoecedor, por assim dizer, sabe? Bem esdrúxulamente. Então, eu acho que o principal desafio é que, assim, o preconceito vai continuar existindo, e ele vai continuar causando sofrimento. E a gente é meio impotente diante disso. Você enxerga, mas assim, você enxerga a terapia como uma ferramenta para dar voz às pessoas? Isso com certeza, assim, eu gosto de dizer que, invariavelmente, a psicologia, toda sessão de psicoterapia, todo processo de psicoterapia, vai ser um processo de autoconhecimento. Porque a pessoa vai estar ali falando de si mesma e muitas vezes ela também vai aprender novas coisas sobre si mesma, ou prestar atenção em pontos que antes ela não prestou, que passaram despercebidos. Sim. Então, assim, muitas vezes a terapia, eu acho que na verdade uma das grandes forças da terapia é o fato de que a pessoa vai estar sendo escutada ali por outra pessoa, mas ao mesmo tempo por si mesma. Às vezes, acho que isso é muito presente em minoria social, aquele vai ser o único espaço onde a pessoa de fato ela pode falar abertamente, sem ter medo de preconceitos ou de julgamentos. E na medida em que ele pode falar abertamente, ele também vai escutar o que ele tá falando, sabe, essa pessoa. Sim. E aí ela vai se ouvir também. Entendi. Acho que muitas vezes é o único espaço seguro que algumas pessoas têm acesso. Né? Essa questão, e isso vai realmente de encontro a esse outro episódio que nós tivemos, as mesas seguras, que é mais ou menos isso. Uhum. É você ter aquelas mesas específicas para mulheres, específica para um determinado público, né? Ou negro, ou LGBTQIAPN+, em que ele se sinta segura de ser ele mesmo, né? E aonde não vai ouvir piadinhas que imbecis, né? Que aí, na verdade, tem um meme que eu vi uma vez: eu faço terapia porque você não faz a sua, entendeu? É por conta do trauma que as pessoas causam nas outras, e aí elas, pelo menos, tentam evoluir. Agora, mudando de assunto. Não, pode ir. Pode editar, porque eu quero mudar radicalmente, que eu sei de uma outra coisinha sua aqui, bem legal. Tá, tranquilo. Então, eu só ia falar pra fechar um pouco esse assunto também, mas claro, a gente pode deixar em aberto à vontade de retomar também, que nem você Sim, falou, claro. não é algo linear. Não tem nada. Mas é que assim, é engraçado falar de pessoas LGBT em terapia, porque ainda existe, de certa forma, aquele estigma de que, tipo, a pessoa é LGBT, ela faz terapia, então ela faz terapia porque ela é LGBT. Não, ela faz terapia porque, infelizmente, a sociedade ainda não aceita que ela seja quem ela é também. E isso gera uma série de obstáculos, uma série de estresse também pra cima dessa pessoa. E ela vai ter que lidar com isso, infelizmente, porque tá sendo jogado em cima dela, né? Não, ela não tá fazendo porque ela é LGBT, ela tá fazendo porque você é um idiota. Mas você não pode falar isso, deixa que eu falo. Mas me diz, que história é essa de cosplay? Que além de psicóloga, jogadora, mestre de RPG, você ainda Mestre, ainda estamos trabalhando nisso. Você nunca mestrou? Ainda não. Ah, que mó cara de mestre, gente. Como não? Obrigada! Se liberta! Jura que eu ia sério mesmo, eu ia perguntar quanto mais ou menos custa a tua mesa comissionada, porque tu tem muita cara assim de... Tá de zoando! Mestre. Não, tô falando sério. Tô falando sério. Essa era uma das perguntas... Perguntinha secreta, né? Que eu ia te perguntar se você faz mesa também comissionada, porque isso é um outro tema que bomba, todo mundo acaba xingando, reclamando, e é bom para dar view, entendeu? Mas você acabou de matar um tópico, mas tudo bem. Responde então, que história é essa? Como é que o cosplay apareceu? Como é que tu quis fazer? E me fala dos que você fazem também, né? Do que você faz. Então, da mesma forma que você falou, eu era nerd antes que nerd fosse algo legal, algo cult também.
eu era otaku antes que isso fosse aceitável. Sabe? Sim. Então, eu gostava bastante, ainda gosto de animes. Aí também eu já tinha um contato mais profundo em meio a jogos e tudo isso. Foi como eu fui parar no RPG de mesa também. Uhum. E eu lembro que, coisas que eu não me orgulho até hoje, né? Mas enfim, cada um com seus vícios e as suas falhas. Eu jogo LOL. Uhum. E o primeiro Olha o cosplay que eu fiz na preconceito minha aí, eu jogo vida... LOL. Olha o preconceito. Eu jogo LOL, sim. Gente, desculpa, é isso. Tenho que assumir também algumas coisas. Mas o primeiro cosplay que eu fiz foi a Caitlyn, que também aparece em Arcane. Uhum. E, nossa, na época eu não sabia nada de cosplay, tipo, os macetes pra que as coisas saíssem mais baratas e tudo mais, onde procurar. Não sabia nem da existência da Amazon ou do AliExpress. Mas eu sei que eu queria interpretar, né? Aí já entra o RPG de novo, mas eu queria interpretar um personagem com o qual eu me identificava, ou um personagem que me motivava, um personagem que me inspirava. E aí veio o cosplay. E assim, eu lembro que eu comecei em 2014, na primeira Comic Con que teve aqui no Brasil. Fala de novo o nome da personagem. A Caitlyn, do LoL. A Caitlyn, ela é qual personagem no Arcane? Porque eu nunca joguei LoL, mas eu vi o Arcane. Tá. Ela é a que faz parceria com a Vi. Ela tem o cabelo, tipo, meio arroxeado aqui, Tá. ela usa um rifle. Sei quem é. Tá. Empoderada e, ela, assim, né? Tu tinha quantos anos? Eu tinha 15 anos. Nossa, uma Isso faz personalidade 10 forte. anos. Então, né? Acho que tá aí. Assim como o RPG, assim como o cosplay, ela veio muito naquela fase da adolescência, onde, tipo, a gente já não tem mais certeza de nada. Muitas vezes é uma fase super desafiadora e difícil. E pra mim foi uma fase super desafiadora e difícil. Ainda mais no ensino médio e tudo. Então, querendo ou não, a ficção, sob diferentes formas, ela acabou sendo um refúgio pra mim. E ao mesmo tempo que eu me refugiei lá, eu consegui me desenvolver lá. Então, assim, cosplay fez maravilhas pra minha autoestima também. Eu me sinto muito bem quando eu tô no cosplay. RPG também me fez perceber coisas sobre mim mesma e desenvolver alguns aspectos. Então, assim, acho que o cosplay veio muito disso também. E escritora? É por isso que eu vou te falar, por que eu ia falar sobre que eu achei que você mestrava, porque eu vi também que você é escritora, e todo mestre tem lá, os que não são escritores, claro. né? Mesmo que só escreva as suas aventuras, tem uma vontade de ser. Né? E como é que ainda surgiu... assim tá se construindo uma história, né? Sim. Né? Mesmo que coletivamente, o escritor ele acaba... Óbvio que tem outras ações em que há grupos de escritores e todos eles fazem lá o consenso de escrita, mas eu acredito que não seja o seu caso. Você escreve sozinho, é isso? Eu já escrevi em dupla. Sim. Já é. Então. Só que foram parcerias que não deram muito certo, mas com alguns amigos eu ainda escrevo junto também. Por que não deu certo? Só pra saber da fofoca, assim. Foram questões pessoais mesmo, da outra parte, que preferiu se desvincular. Entendi. Não era... que eu fiquei imaginando assim... Escrever em equipe, pra mim, já fica meio surreal, porque, tipo, são várias maneiras de se escrever, ou é uma só, não precisa de várias pessoas. Se todo mundo escrever da mesma forma... Então, aí é engraçado, porque, assim, antes de ter contato com o RPG de mesa, eu tive contato com os RPs de texto. E aí, quando você já tá ali, você já está escrevendo com outra pessoa uma mesma história, sabe? Então torna um pouco mais fácil também de se adaptar a isso. Eu não tinha pensado, né? O RPG textual é justamente contar escrever juntos, né? Interessante. Você tem algum livro já escrito, publicado? Publicado não, ainda tô desenvolvendo. O título dele? Títulos eu gosto de manter comigo mesma. Ela me xingando agora. Porra, que curioso. Nem botou isso na pauta, porra.
Então, sabe aquele medinho de falar títulos que não estão patenteados ainda? Sim, então não precisa. Você pode não contar a história, não contar um enredo, mas só um trailer. O que eu posso falar é que tem Fênix no título. E vem muito dessa questão de lidar com o luto. E se reencontrar em meio a isso. Foi inclusive uma das palestras, eu acho, que eu fiz pra RPG Con, né? E, bem, vem muito do mesmo lugar onde a palestra se originou também. Qual cenário ele se passa? Eu gosto de escrever romantasia, né? Uma fusão de romance com fantasia. Então, é um mundo fantástico, é um mundo onde magia existe, outros seres existem também. Quis deixar algo bem nesse viés. Bacana. Olha aí, galera. Tá vendo aí como é que eu consegui puxar fofoca pra você? Quer dizer, curiosidade pra vocês? Desculpa, tem um público realmente curioso que depois eles ficam perguntando: mas você não viu nada da vida dela? Também não interessa a vida dela, tá? Então, eu tenho outro perfil, mas aí não falo como psicóloga, eu tenho um perfil só para as histórias e para a parte do cosplay e para a parte do RPG também. Eu sei que no Blue Sky vocês me encontram pelo meu nome e lá tem muito mais disso. Então, perfeito. Todos os links vão estar aqui embaixo, né? Como vocês sabem, vão estar aqui para quem é preguiçoso, é só clicar. Mas se você quiser falar as suas mídias sociais para encontrar, e aí você quiser separar, esse daqui fica mais para psicologia e esse aqui pode falar. Eu falo de psicologia no Instagram, né? psi.kellymarise. E aí lá tem, tipo, meu nome completo, meu CRP, claro, é para psicologia. Mas essa parte mais artística e de ficção, por assim dizer, não que elas não se atravessem, eu resolvi separar o perfil e aí eu coloquei como guardiã de histórias, mas você também encontra como Kelly Marise. É um perfil já não profissional. Perfeito. Então vocês já sabem como seguir, mas vai estar aqui embaixo. Como eu falei, os links dela vão estar aqui embaixo, todos os links que a gente falar vão estar aqui embaixo para você poder seguir, para você poder acompanhar o trabalho dela e trocar ideia também, tá? Como vocês já sabem, ela é psicóloga, ela usa o RPG dentro das suas sessões, dos seus encontros. Então, se você acha que ludificar a experiência vai te ajudar, então tá aqui o link dela aqui embaixo para você entrar em contato. Tá? O seu atendimento é prioritariamente ou a maior parte, ou é online, ou você faz também presencial? É totalmente online e assim, não mestro RPG em sessão, óbvio, mas uso como simbolismo, uso analogia, se faz parte do mundo da pessoa que está me buscando também, acho que é um ponto de conexão a ser explorado ali também. Então, aproveitando, criar personagem de RPG ajuda no autoconhecimento? Olha a aleatoriedade da pergunta, nem eu acredito que eu fiz essa agora. Meu Deus. Eu acho que pode. Querendo ou não, assim, olha, não é um personagem que vai definir quem você é também, porque às vezes a gente pode querer criar um vilão, isso não significa que você seja um vilão. Mas eu gosto de pensar que a gente sempre coloca um pouco de nós, pelo menos, seja pela semelhança, tipo, alguma coisa parecida com a gente, ou pela diferença, alguma coisa diferente da gente. O ponto de referência ainda é o mesmo, a gente, sabe? Ou alguma coisa que nos inspira, algum outro personagem que a gente gosta. Querendo ou não, em algum lugar vai falar sobre a gente também. Então, eu acho que a partir do momento em que a gente está criando esse personagem, principalmente a partir do momento em que a gente está interpretando e entrando em contato com algumas situações, principalmente os desafios também, a gente consegue aprender um pouquinho mais do que a gente é capaz, aprendendo um pouquinho mais da onde a gente vem, ou algumas coisas que são tópicos sensíveis também a gente pode ir percebendo. Querendo ou não, conforme a gente vai vivendo, a gente também vai se entendendo mais. No RPG é a mesma coisa. Tu acha que os jogadores eles usam o RPG para processar os próprios traumas?
não sei se todo jogador, eu sei que já fiz, meus amigos também. Uhum. Não, E falar todos também é engraçado. meio foda, porque a gente tá falando de um universo de muita gente. Porque uma vez no Sim. passado, eu escutei justamente isso, porque foi uma crítica de um psicólogo, que o Uhum. RPG é uma sessão de terapia desassistida, em que o mestre não tem direito, na verdade. A palavra não tem direito, mas eu acredito que não tem conhecimento para seguir com aquela sessão. Você vê dessa forma também? Porque Então, eu fiquei meio assim, tipo, porra, será que é, cara? eu definitivamente não vejo o RPG como uma sessão de terapia, mas eu acredito que possa ser terapêutico. E aí, assim, eu acho que não só RPG, mas jogos mesmo, tipo videogame ou livros ou até músicas, às vezes eles podem abrir portas que a gente não estava preparado para encarar o que estava dentro, Entendi. sabe? Só que isso também vem da pessoa analisar os próprios limites, até onde ela acha seguro ir também, se ela tem vontade de fazer aquilo, e principalmente das pessoas com quem ela tá jogando de respeitarem esses limites, né? Que nem você falou da questão da mesa segura. Eu sou fiel defensora da sessão zero, o formulário de consentimento também, porque Sim, sim, a gente não tem um controle de para onde o RPG vai. Às vezes tem coisas sim. que a gente quer abordar, mas a gente precisa tomar cuidado porque nem todo mundo vê tudo do mesmo jeito. Um tópico que pode ser de boa para alguém pode ser um tópico sensível para o outro, pode ser uma questão de momento que a pessoa está passando na vida também. Então, esses são cuidados que todos precisam ter, sabe? Todos os envolvidos. A sessão zero a gente fala, eu falo várias vezes, né, durante vários episódios, Uhum. sobre a ficha de consentimento também, o quão é importante. E é legal que no episódio passado eu tive aqui com um professor Lúdico, cara, tem um canal, ele é professor de verdade, né? Uhum. E ele tem um canal onde ele ensina miniatura, plastimodelismo, ferromodelismo. Foi bem no episódio passado mesmo. E aí a gente estava falando sobre essa questão toda. E acabou caindo no papo de que se há necessidade, se não há e tudo mais. Quanto. E aí ele fala que no passado a gente sacaneava um ou outro, tinha sempre, nunca foi bullying, nunca foi Uhum. isso e tal. E quando a primeira vez em que ele viu isso, né, a questão da sessão zero, de você preparar o acordo social para o jogo, e quando a gente foi falar de ficha de consentimento, que primeiro ele estranhou, tipo assim, porra, na minha época não precisava nada disso. E quando ele foi buscar, na verdade, saber o que era e ver, ele fala assim, cara, por que eu vou fazer o meu jogador passar por algo ou eu me deixar passar por algo Sim, que eu não goste? Não necessariamente a ficha de consentimento é algo exatamente. restritiva. Ela pode ser o contrário, na verdade, ela é muito mais ao contrário do que você não pode fazer. É tudo que você pode fazer. E aí fica naquela parada Sim. ali para todo mundo se divertir. Né? Eu também tive esse estranhamento, Uhum. mas é justamente isso, sabe? Você vai crescendo, você vai se moldando a partir do ambiente que você vive, né? A verdade é que você Com vai certeza. evoluindo. Né? É isso, Eu entendeu? acho que existe uma tendência muito grande que felizmente foi diminuindo, mas ainda deve diminuir mais de tipo a mídia. Eu vou colocar nesses termos, mas a mídia demonizar os jogos. Até o Satanic Panic que você falou, um exemplo Uhum, perfeito disso. Do tipo, então os jogos só podem influenciar adolescentes e jovens e crianças para o mal, para algo que é negativo. Sendo que, poxa, estimulou demais a criatividade em algumas situações. Pode ser um ambiente controlado para você se expor ao medo ou não, porque qualquer coisa é só você sair do jogo, sabe? sim, exato. Mas, de novo, é você ir ponderando essas coisas. Como você vai lidar com o jogo, qual é o seu momento de lidar com uma determinada questão também. Uhum. Perfeito, perfeito. E para pessoa tímida? Pessoas tímidas. É... Também é uma outra parada, porque eu sou mestre já há algum tempo, né? Então eu acabo Aham. lidando com muitas pessoas e é a questão da timidez e você acaba esbarrando muito. É a pessoa que acaba não jogando, não falando e tudo mais, e você vê ela se libertando. E aí eu vou abusar um pouco
do seu trabalho, da sua experiência, como é que é esse processo? Como é que a timidez, na verdade, se você tem a mesma visão que a minha, de que a timidez vai melhorando conforme a pessoa vai se entrosando com o próprio personagem, com outros jogadores. E o que é isso? Eu acho que pode ser uma espécie de faca de dois gumes. Tipo, no cenário ideal e que acho que deveria ser o caso, sim, as pessoas se divertem em RPG, sim, as pessoas estão entre amigos, entre pessoas que se respeitam. E aquilo, querendo ou não, você estar ali junto com pessoas que você gosta, em quem você confia, poxa, aquilo dá um boost pra você. Você pode se arriscar também. O fato de não ser você, mas você está interpretando um personagem, acho que também ajuda a baixar as defesas e você poder se expressar ali, porque não é você, né, por assim dizer. Mas da mesma forma, se você tá cercado por jogador babaca, que não te respeita ou que fica querendo te atravessar, eu já vi pessoas se fecharem ainda mais. Entende? Então eu acho que é muito da interação entre os jogadores e entre os personagens. Eu tenho um conselho que eu já falei em outros episódios, e me desculpa por ter... Pessoal, me desculpa por ter parado de falar. Mas assim, se você tá num grupo que não te respeita, que não te deixa jogar, que acha que você joga errado, joga RPG errado, cara, tá aí na internet. Você tem vários grupos de jogadores que são ambientes seguros, são ambientes inclusivos, que você vai poder jogar. Óbvio que a gente está falando aqui de sessão zero, a gente está falando de ficha de consentimento. Então, se você só joga com pau no cu, não tem problema nenhum. Pelo contrário, deixa eles jogarem do jeito que eles quiserem. Na verdade, o jogo vai acabar não funcionando, porque simplesmente não vai funcionar. Tem vários grupos que você pode procurar, tanto Facebook como Instagram, você tem várias comunidades no Discord, as editoras estão fazendo as suas comunidades no Discord, então são ambientes seguros para você poder jogar. Abandona esse grupo de bosta, entendeu? E procura amigos, cara. E isso é uma grande vantagem dos novos tempos, que eu, durante muito tempo, tive que buscar aceitação por ser pobre, por ser feio, por ser gordo, por ser preto, por ser gay. Independente do motivo, sabe? A gente perde muito tempo procurando essa aceitação. E o que trouxe hoje a proximidade, né, que as redes sociais trouxeram, claro que tem seu lado ruim também, eu não estou aqui romanceando desgraça, não é isso. Mas você pode buscar pessoas que falam a sua língua, falam como você, e que você se sinta seguro, independente do que você ache necessário. Desculpa te cortar, mas... Fica tranquilo. Eu acho que enquanto você estava falando, eu até fui pensando em mais coisas referentes a essa resposta e fui até me emocionando um pouquinho aqui. Mas assim, em psicologia a gente fala muito de rede de apoio, no sentido de aquelas pessoas ou recursos ou instituições que você pode recorrer em momentos difíceis, que vão te dar forças ou que vão te auxiliar quando você precisa, sabe? Eu acredito muito que um grupo de RPG também pode fazer parte da rede de apoio em alguém, pode, sei lá, incentivar você a interagir, pode colocar um compromisso ali na sua rotina, pode te propiciar um espaço de diversão e lazer que também é importante, sabe? Aí que eu acho que tá a questão. Se o grupo de RPG for o grupo de apoio para aquela pessoa, se estiver incentivando, então sim, acho que se torna mais fácil enfrentar a timidez também. Eu gosto muito de usar metáforas, né? No caso, acho que uma que encaixa aqui, assim... Olha, você enfrentar algo que é desafiador pra você, tipo, você andar numa corda bamba, vai ser difícil, de qualquer jeito. Mas se pelo menos você tem alguém com você, ou se você tem uma rede embaixo, você já consegue mais disposição pra bancar aquilo. Mesmo que seja difícil também, sabe? Você já tem uma segurança maior. Então eu acho que é nesse ponto também que pode nos ajudar a lidar com ansiedade social, timidez e essas questões.
Perfeito. Perfeito. Mais uma provocação que eu sei que você vai falar no final. Mas eu não posso responder para todo mundo. Mas é isso. Os personagens de RPG, os personagens que eu vá criar, eles refletem os desejos inconscientes dos jogadores? Eu tô meio que fazendo uma sessão aqui sem pagar. Não sei se tu percebeu que eu tô botando pra fora. Fica tranquilo. Eu acho que não necessariamente. Eu acho que pode, mas também não pode. Do tipo, tem personagens meus, como escritora, como jogadora, que eu já traumatizei de um jeito que eu não gostaria de viver definitivamente. Mas eu acho que, assim, personagens eles podem ser usados de um jeito catártico, de um jeito de dar vazão, mas não quer dizer que eles vão ser. Essa é uma das várias possibilidades. Sim. Então não é para botar para fora todos os males. Para isso existe a Kelly Marise e não, o link dela aqui embaixo. Tá? Pelo amor de Deus. Tá? Não vai ser você o pau no cu do teu grupo, né? Por favor. Tá? Eu tive aqui um tempo atrás também, eu tô falando de várias, tu viu o que eu tô trazendo, tô fazendo Tranquilo. Eu esqueci o termo, mas estou fazendo uma análise mesmo. Eu tive aqui do podcast dos meus convidados. Uma escola de mestre, né? O tema foi de ações que são escolas de mestre. São pessoas que têm projetos que ensinam pessoas a serem mestres de RPG. E aí eu fiz uma pergunta. Tipo Chinchila, por exemplo? E não é o Game Chinchila. Tem escola de mestres aqui em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, que ele leva é uma ação que leva para a escola municipal o RPG, mas não para jogar RPG especificamente, mas é para formar mestres de RPG a partir do conhecimento deles. E aí eles multiplicam o RPG dentro da escola, e aí traz temas didáticos, traz a todo o cronograma pedagógico da escola. Tem o MMM do Balbi, do Cobb. O Balbi também é um dos mestres, mas do Bruno Cobb, que é uma escola de mestre também. Me fugiu o nome, eu sei que a sigla é MMM, mas a abreviação, né? Eu esqueci o tal, mas também é escola para mestres. E aí eu fiz uma pergunta que foi uma provocação, e aí eu entendi o que eles falaram, mas eu também acabo pensando da mesma forma. Mas agora eu quero contar com um lado profissional e deixar sair do achismo, que foi o que a gente estava batendo papo. Como é que o mestre, e se ele precisa, né, se ele tem, como é que ele controla conflito emocional dentro da sua mesa de RPG? E se ele precisa, não é como ele controla. Se ele tem que controlar ou como controlar isso. Eu não acho que ele vá controlar. Aí é que tá engraçado, né? Porque assim. Levando isso mais ou menos pra terapia, tá? Muitas vezes as pessoas elas buscam terapia querendo mudar outra pessoa. O que é algo que não vai acontecer, porque a gente não tá dentro da mente dela e no final. A mudança vem da própria pessoa, se ela tiver uma abertura a isso também. Então, do mesmo jeito que a gente não pode mudar os outros, a gente também não consegue controlar os outros. Ali eu acho que talvez o mestre ele seja levado, ou possa ser levado, a assumir uma posição meio de mediação, de apaziguar um conflito que possa emergir também. Mas isso por si só é complexo e a própria pessoa deve ver se ela consegue bancar isso, porque vai demandar energia, vai demandar esforço. E nem sempre a gente vai ter a maior paciência do mundo para tentar resolver as coisas. E às vezes nem vai caber a gente resolver, né? Sim, sim. Viu como ela foi muito mais delicada do que a gente falando isso? O que a gente falou foi... Eu não sou pai de ninguém. Eu não tenho que ficar... tentar resolver criancice do cara. Se o cara não gostou da atitude do outro, entendeu? Ele pode falar muito claramente que não gostou sem gerar um conflito ali. Então viu como é que ela foi muito... Vocês fizeram um teste de força e eu fiz um teste de sabedoria, né? Exatamente.
Entendeu? Foi muito mais carisma com você, tá bom? Obrigado pela sua doçura. Imagina. Não, a gente, agora sem brincadeira, a gente também chegou a o mesmo entendimento, sabe? Eu acho que cada um tem que se resolver e isso é fora do RPG. Ninguém tem que ali que gerar uma... Não é o mestre, né, que tem que ter essa obrigação ou ter esse poder realmente de ficar gerenciando brigas fora do RPG. O lance dele é rola o dado e vamos ver quem ganha. Qualquer coisa fora disso. Tem um livro que eu acho muito bom, já deixando aqui também, que é de uma psicóloga que também é cosplayer e que também está inserida nesse mundo de jogos e anime e tudo mais, que é a Fernanda Angelini, que se chama, acho que, Pedir, Oferecer e Receber Ajuda. E você falando disso, eu fiquei muito lembrando desse livro agora, porque assim, às vezes a gente quer ajudar as pessoas, ou os nossos amigos, ou resolver alguma coisa por eles, só que talvez aquela ajuda não seja percebida enquanto uma ajuda para a pessoa, talvez aquilo não sirva, talvez na verdade isso seja até um sacrifício pra gente, porque a gente tá tirando da onde a gente não tem, sabe? Então eu acho que sempre que vem esse ímpeto de tentar resolver um problema ou fazer alguma coisa pelos outros, a gente tem que buscar se conscientizar do nosso limite também e, poxa, ver se a pessoa realmente quer isso, quer a nossa interferência, né? Qual o nome da autora? A Fernanda Angelini. Fernanda Angelini. É o nome do livro? Acho que é Pedir, Oferecer e Receber Ajuda. Vou até confirmar aqui contigo. Calma aí. Confirmar. Só para ratificar, na verdade, e a gente... É Pedir, Oferecer e Receber Ajuda. Tá certinho. Perfeito. Só para que a gente possa buscar o livro, quem gostou. Juro que vai ser a última. Tá? E aí eu vou deixar você falar suas considerações finais. Mas antigamente falavam do videogame e aí depois vieram falar do RPG. Interpretar vilões torna a pessoa ruim fora do RPG? Então todo escritor praticamente seria um vilão ali também, né? Já que pra você ter um herói, você vai ter que ter um vilão. No mínimo esquizofrênico, né? Porque aí ele é vários personagens. Não vou colocar transtornos, nem diagnósticos, nem nada aqui, não seria ético da minha parte. Então, assim, não concordo, porém entendo o humor. Fica tranquilo, é só pela profissão mesmo. Mas, assim, não acho que você criar um vilão te torne alguém ruim também. Acho que isso seria muito reducionista, pra falar a verdade. Uhum. Perfeito. Minha querida, a gente já está chegando a 60 minutos. Foi rapidinho esse bate-papo que passou voando e eu nem percebi. Fui olhar a hora e vi como tinha passado tão rápido. Você me desculpa por ter te alugado tanto e de verdade, acho que foi um episódio bem gostoso, não só para mim, mas todo mundo que está escutando a gente. Gostou de conversar? Espero que sim. Eu gosto muito de ter essas conversas também. Querendo ou não, eu acho que essa interlocução entre RPG e psicologia, pelo menos aqui no Brasil, onde eu tenho mais acesso, é algo que ainda tá em crescimento, tipo, as pessoas não costumam falar muito. Então é sempre um prazer unir duas coisas que eu gosto tanto. Sim, sim. A gente vai voltar, vamos trazer 2025, tem RPG Com. Prepara uma palestra que a gente vai voltar a conversar sobre ela. Vamos tentar. A ideia né? Por favor, não fica tanto tempo longe da gente, não. Já furou o compromisso que você tem com a RPG Com esse ano, que não se repita ano que vem. Sem pressão. Sem pressão. Faz suas considerações finais, como a gente te encontra, o que mais você quiser falar, se quiser falar o nome do livro e qual editora ele sai, pode falar, não tem problema. Uhum. Tô brincando, eu sei que você não pode. Assim,
livros e outros projetos pessoais são coisas que aos pouquinhos a gente vai trabalhando para dar vazão, né? Não desistir deles, posso ser meio lenta às vezes para postar ou falar sobre, mas acho que cada um com seus sonhos, desde que a gente não desista, ou também se dê o direito de desistir, porque a gente também muda. Acho que tudo bem, sigo pelo meu, né? Uhum. Mas assim, quis me apresentar aqui não exatamente como psicóloga, claro, psicóloga é uma grande parte do que eu sou e do que eu faço, e foi assim que vocês me buscaram da RPG Com também. Mas assim, para além disso, eu sou uma pessoa, e eu também tô aqui como RPGista, e eu quis fazer as coisas não formais mesmo, mais informais, mais espontâneas, mais autênticas também, porque eu acho que assim, essa sou eu mesmo, e da mesma forma gostaria que todo mundo que viesse aqui, enquanto ouvinte, enquanto participante, pudesse se expressar. Acho que nem eu falei, né? Eu acredito na psicologia enquanto um espaço para dar voz, então também vou me permitir dar voz a mim mesma aqui. Mas eu queria agradecer demais quem ouviu esses nossos 55 minutos, quase uma hora. Queria agradecer também pelo convite, foi ótimo. Cara, a gente que agradece, obrigado demais por estar aqui. Fala pra gente como é que a gente te encontra, todos os links que você tem, e-mail, e como o pessoal te encontra. Eu acho que vocês podem realmente me buscar enquanto psicóloga no psi.kellymarise, que é a rede que eu dediquei para isso. E lá vai ter, tipo, site que eu ainda preciso atualizar, confesso, mas outros meios de contato. Agora, no Blue Sky vocês encontram o perfil para além da psicologia, a Kelly por completo, a Kelly de muitas partes também. Então lá é Kelly Marise, e só isso. Então é isso, os links vão estar aqui embaixo. Não se esqueçam, segue a Kelly, segue o trabalho dela, busque conhecimento e autoconhecimento. E assim encerramos mais um episódio onde mergulhamos na conexão entre psicologia e RPG. Esperamos que você tenha se inspirado a explorar como as histórias e personagens podem enriquecer a sua jornada pessoal. Lembre-se de que tanto na terapia quanto no jogo, o autoconhecimento e a expressão são essenciais. Até a próxima e que seus dados rolem sucesso decisivo sempre. Se você for mestre, não, tá? Só os jogadores. Valeu, pessoal. Beijo.